tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar sobre como Deus estava já falando comigo sábado e domingo e eu quero compartilhar com vocês. Deus já estava planejando para este mês e falava para mim, é um mês de alegria, e eu fiquei até me interrogando sobre isso, como seria um mês de alegria quando veio essa notícia do coronavírus, que a gente não poderia sair, tudo isso. Mas veio assim como se fosse instalar na minha mente e veio sobre a notícia de que é uma alegria em Cristo. E também eu fiquei ouvindo muito sobre pessoas falando que depois da Páscoa Deus estaria preparando sua igreja para Pentecostes. Então, se vocês sabem, Pentecostes é a ativação do Espírito Santo em nossos corpos, em nossa vida. Mas para isso a gente tem que estar buscando a Deus, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar lendo a palavra dele. E tem sido muito bom porque eu me sinto mais assim, mais sensível às coisas espirituais. Então, ontem mesmo eu senti uma certa luta espiritual e aí eu comecei a orar mesmo baixinho porque meu esposo já estava tentando dormir, mas eu sentia isso, eu via em minha mente coisas que eu não vou contar aqui porque não são de Deus, mas é isso, é uma luta. A gente está tendo uma luta agora que a gente pode estar vendo um pouco dessa luta, né, no físico, mas Deus não fugiu do controle das nossas vidas. Deus quer nos salvar, Deus quer que a gente esteja mais íntimo com o Espírito Santo dele, que a gente escute o Espírito Santo dele. E eu quero começar esse vídeo agradecendo, que a gente possa neste momento estar agradecendo a Deus por tudo que Deus já nos livrou, todos os livramentos de Deus e todas as bênçãos que Deus está nos dando neste momento, pela comida em nossa casa. Você pode dizer neste momento, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela comida que tem na minha casa. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pela saúde. Obrigada, Senhor, porque você está comigo. Deus está ajudando em cada detalhe. Eu mesmo cheguei a falar com meu pai e ouvi o Senhor na vida de meu pai, quando ele falou para mim que fez o teste do coronavírus e deu negativo na vida dele. Logo depois que eu tive a conversa com meu pai sobre isso, eu fui adorar a Deus e pela música da Bruna Carla, Pai, eu confiarei, eu cantei essa música com todo o meu coração, entregando, sabe, a Deus, isso de agradecimento, porque Deus estava protegendo a vida de meu pai. Então a gente tem que ver Deus nesses detalhes, sabe, gente? Não o caos lá fora, mas a gente tem que ver o cuidado de Deus com a gente dentro de casa e fora de casa, porque Deus está cuidando da gente, sabe? E se você está passando por luta, por dificuldade emocional, sabe? Deus quer tratar isso, Deus quer curar isso, Deus quer te dar coragem, sabe? No seu espírito, para você não ter medo diante das notícias, diante das dificuldades ou diante do medo do futuro, se vai piorar as coisas. A gente tem que continuar se apegando cada vez mais em Deus. E os versículos que eu tenho para hoje está em Isaías 61:10, que fala: regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma grinalda e como noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61:10. E o outro versículo as suas palavras eram para minha alegria, o meu coração, pois leva o teu nome, ó Senhor dos Exércitos. Jeremias 15:16. Então, essa é a nossa alegria.
é a salvação em Cristo, é nossa confirmação que somos cristãos, que somos verdadeiramente cristãos. E é a nossa confiança com Deus, a nossa confiança 100% em Jesus e não diante das notícias, diante do caos, diante das aflições. Eu cheguei a escrever aqui, que eu queria falar com vocês, é sobre como eu aceitei a Jesus. Eu vim de uma família católica, mas depois eu virei evangélica. E nisso, para virar evangélica, eu não fiquei apegada. No começo, quando eu aceitei, eu não estava nem me importando com o nome, se iria ser católico ou evangélica, sabe? Quando eu aceitei, ou se fosse outro nome de religião. Porque meus olhos estavam mesmo apegados a Cristo, sabe? E eu tive uma revelação muito maior, muito profunda sobre Cristo e sobre o Espírito Santo dentro de mim. Então, eu acho que eu não virei evangélica. Eu virei mesmo, foi cristã. Quando eu aceitei a Cristo, eu virei mesmo de fato, sabe? E isso edificou a minha vida, porque eu tinha um amor tão grande por Cristo que eu nunca tive em toda a minha vida. A ponto até de pensar assim, se for preciso, eu fico solteira, eu não caso, por amor a Cristo. Porque eu tinha plena convicção do amor de Cristo sobre a minha vida. E aí eu escrevi aqui, quando aceitei a Jesus em minha vida, eu quis Ele. Não pelo medo, mas pelo amor que Ele tinha por mim. E eu conheci melhor o seu amor. E cada vez mais conheço mais do amor de Cristo, que nos chama para a vida e não para a morte. Quando conhecemos o amor de Cristo, não temos medo, mas alegria, paz, confiança neste amor, que quer nos salvar e nos levar para o céu. Eu me apaixonei por Jesus por causa do seu amor por mim, e Ele também me ama. Então, gente, eu escrevi isso para vocês terem assim, um pouquinho assim, de noção do que aconteceu na minha vida. E até hoje eu busco a Jesus, eu leio a Bíblia para conhecer mais de Jesus, e o Espírito Santo também me leva a conhecer mais de Jesus, e isso é incrível na minha vida, porque eu sinto que hoje eu sou 100% cristã, que antes eu não conhecia direito esse Jesus. Eu ia para a igreja, mas eu sentia vazio, eu não sabia direito sobre Jesus de fato. E quando eu tive essa plena revelação em meu espírito, que Jesus me ama, sabe? A gente não se importa mais com o que as pessoas vão pensar sobre a gente, o que vão achar sobre a gente. A gente se preocupa, pelo menos eu me preocupo com o que Cristo vai pensar sobre mim, sabe? Claro que vem luta, vem dificuldade na nossa caminhada cristã. Agora mesmo a gente está tendo uma dificuldade temos comunhão uns com os outros, e antes a gente tinha uma liberdade muito grande, agora tiraram um pouco da nossa liberdade, mas a gente tem que continuar nossos olhos para Cristo, mesmo dentro de casa. A gente tem que buscar a Cristo com os recursos que a gente tem dentro de casa e deixar de perder tempo, sabe, com coisas do mundo. Jesus quer edificar o nosso espírito, Jesus quer edificar a nossa alma, quer trazer saúde, quer trazer paz, quer trazer alegria para o nosso espírito. O mundo traz uma alegria passageira, mas Deus nos traz coisas eternas, não somente a alegria eterna, mas vida eterna, um amor eterno, uma edificação para o nosso espírito, traz riquezas do céu, e a gente tem que se apegar a isso, porque Deus está querendo falar em nosso espírito, Deus está querendo, sabe, acordar o nosso espírito para Ele, preparar a sua noiva para Ele. E a gente tem que deixar, sabe, a gente tem que deixar Deus falar conosco, tem que levar o nosso corpo também a ouvir a voz de Deus. Tem que ter um momento, assim,
com Deus, só você e Deus, sabe? Porque eu parei para pensar assim, mesmo que a gente tenha um tempo de comunhão dentro de casa, né, com esposa, ou filhos e tudo, mesmo que a gente tenha essa comunhão, a gente também tem que ter uma comunhão só a gente e Deus, sabe? Só eu e Deus, só você e Deus. Seja em oração, em louvor, em leitura da Bíblia. E eu quero falar de outro versículo que fala sobre o amor de Deus, que fala assim, só um instantinho, em João 15, 9 e 11, que fala: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, Jesus está falando, permaneçam no meu amor. Como a gente pode permanecer no amor de Jesus? A gente tem que, nesse tempo, ter cuidado, porque tem coisas que querem nos afastar do amor de Deus. Mas se a gente está sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar: não veja isso, não escute isso, não vem de mim, não vai edificar o seu espírito, sabe? Tem surgido, que eu tenho visto no YouTube mesmo, tem muitas pessoas e tem muitos filmes também, e muitas pessoas também têm falado sobre esse tempo, finais dos tempos e tudo isso, sabe? Notícias que causam medo. Eu cheguei assim até pensar em falar coisas que eu estava sentindo, se eram de Deus, mas aí, sabe, Deus veio assim pra mim forte, falando pra mim: não, é pra você falar isso, sobre o que edifica o seu espírito, você vai compartilhar para as pessoas. E é isso que está edificando meu espírito, são versículos de paz, de amor, de poder, sabe? No Espírito Santo, de ousadia, mas é algo bom, sabe? É uma liberdade que Deus quer nos trazer no nosso espírito, que mesmo que a gente esteja preso em casa, teve Paulo e Silas, estavam na prisão, eles não podiam mais pregar, tiraram a liberdade deles, mas dentro da prisão eles começaram a adorar a Deus. E aí o poder de Deus se manifestou naquele lugar, na prisão, e as portas, todas as portas das celas da prisão foram abertas. Deus abriu as portas por conta de uma adoração de Paulo e Silas, que estavam fazendo isso na prisão. Dá para você imaginar você dentro da sua casa adorando a Deus? Deus vai tirar todas as prisões que tá em sua mente, em seu coração, qualquer coisa que tá vindo de negativo para sua mente ou para o seu coração, ou medo. Quando a gente adora a Deus, Ele limpa tudo, Ele coloca todos esses grilhões e todo esse medo cai por terra, sabe? E a gente consegue sentir o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria em Deus. Então a gente tem que se espelhar nisso, em Paulo e Silas, que nesse tempo a gente possa estar adorando a Deus em espírito e em verdade, que nosso coração esteja cheio de adoração para isso, para Deus e se manifestar diante da nossa vida e a gente viver como Deus quer, que a gente vive em paz, em amor, em alegria, em saúde. É isso que Deus quer para a nossa vida. Então, que a gente não perca tempo, porque muita coisa quer tirar nossa paz, muita coisa quer tirar nossa alegria nesse tempo, mas por que a gente não pode fazer o mesmo que Paulo e Silas? Não estamos em uma prisão, estamos em nossa casa, a gente tem liberdade em nossa casa. Que a gente possa fazer isso e não perder mais tempo. E eu quero também falar outro versículo que vem falando sobre alegria, que está em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides,
Ainda que eu fale ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho venha exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Então, gente, a gente tem que ter alegria, sabe? Alegria porque Jesus nos salvou. Alegria porque Ele quer nos levar para o céu. Alegria porque Ele tem coisas boas pra gente. Porque Ele quer trazer vida pra gente e não morte. Vou rapidinho beber água. Porque muitas notícias eu ouvi. E eu parei pra pensar assim, não, Deus, eu quero que você fale pra mim o que você quer falar comigo. Porque eu vi a notícia de um lado, de outro, e não tava edificando meu espírito, sabe, gente? Mas essas palavras que eu estou falando pra vocês têm edificado meu espírito, sabe? Tem vindo paz pro meu espírito, tem vindo a presença do Espírito Santo, eu ouvindo e lendo sobre isso e eu compartilhando com vocês, sabe? Porque Deus quer nos salvar, porque Deus tem boas novas pra gente. O Evangelho, a Bíblia e o Evangelho de Cristo, perdoa, quer trazer boas novas pra gente, quer trazer autoridade pra gente espiritual, quer trazer um poder espiritual, sabe? Que é de dentro para fora. Então a gente tem que deixar a manifestação do Espírito Santo vir para nossa vida. Então quando a gente está posicionado, quando a gente está buscando a Deus, tem um versículo que fala: buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo o vosso coração. Então, se a gente busca, a gente acha a Deus, as coisas dele, a gente escuta a voz dele, sabe? A gente acaba encontrando mais das coisas dele e não vai ser oculto pra gente. Deus vai revelar pra gente, mas a gente tem que buscar, sabe? A gente não tem que se acomodar e esperar Deus dar as coisas pra gente. A gente tem que buscar, e Deus mesmo falou na palavra: busca-me e você vai achar. Busca-me e você vai achar. Então, quando eu vi esse versículo, eu lembrei de uma música que eu tinha ouvido antes, que é de Leandro Soares, Todavia Me Alegrarei, que fala sobre isso, né? A mesma coisa que está no versículo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira, todavia me alegrarei. A música fala assim: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, busque, se vocês querem ouvir, busca a música, Todavia Me Alegrarei, de Leandro Soares. Então, gente, que nesse tempo vocês possam estar ouvindo músicas que vão edificar o seu espírito, que vocês possam estar assistindo coisas que vão edificar o seu espírito, que vocês possam estar ouvindo a voz de Deus, que Ele quer edificar o nosso espírito, para a gente receber mais do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar todos os dias com a gente, que a gente possa também estar cada vez mais lendo a Bíblia, que está cheia assim de riquezas, de conhecimento de Deus e também da voz de Deus, sabe? Se a gente ainda não está sensível à voz de Deus, não tem nada melhor do que abrir a Bíblia e ver Deus disse, sabe? No Novo Testamento ou melhor, no Antigo Testamento, que eu mais assim me chocava que falava que Josué ouviu a Deus. Deus disse para Josué, e estava lá, Deus disse para Moisés, sabe? Deus era bem específico no Antigo Testamento. E no Novo a gente
ver a ação de Deus aqui na Terra com Jesus. Que é isso que eu mais gosto do novo, é ouvir a voz de Jesus. Que quando, até no céu, quando Deus abre a boca, os anjos se calam. Em Apocalipse, eu estava lendo e falava isso, que quando Deus abriu até um selo, fez silêncio no céu, que era o último selo, que era o que iria acontecer, a última coisa aqui na Terra. Então, teve silêncio no céu. E eu imagino isso, que quando Deus vai falar alguma coisa para os anjos, eles se calam e ouvem, presta atenção. Então a gente tem que também estar assim, sabe? Que na hora que a gente está lendo a Bíblia, que a gente possa calar todas as vozes contrárias à voz de Deus. Se Deus falou assim, é assim, não tem... Porém, não tem outro caminho, sabe? E que a gente possa conhecer mais do amor de Deus. E é isso que eu vejo, que se Deus foi bem específico no Antigo Testamento, por que Ele não pode ser agora em nossas vidas? Mas a gente tem que dar essa abertura para Deus, poder falar com a gente de forma específica. Neste momento, Deus está falando para mim essas palavras de salvação, de alegria, de ânimo, de esperança, de olhar para Ele, não olhar para o caos, mas olhar para o céu. Porque a nossa esperança vem dEle, a nossa alegria vem dEle, porque o amor verdadeiro vem de Jesus. E Ele quer, sabe, preparar o nosso coração para Ele. Ele quer guardar a nossa mente, o nosso coração. E a gente está em paz, sabe? E a gente está positivo, pensando nas coisas de Deus. Não nas coisas passageiras, mas nas coisas eternas. E eu quero terminar fazendo uma oração. Aqui é só a parte 1, sobre alegria em Cristo. Eu quero estar falando essa semana inteira sobre a alegria em Cristo, sabe? Que a gente possa se alegrar em Cristo diante desses detalhes que a gente às vezes esquece, não é? Se a gente comeu hoje, se alegre em Cristo por isso. E agradeça a Cristo. Hoje mesmo eu estou vendo um céu maravilhoso, com um sol maravilhoso, com a temperatura do Brasil aqui. E eu estou agradecendo a Deus, sabe? Por esses detalhes, por essas coisinhas, por um passarinho ter passado aqui e ter cantado. Então, que a gente possa ver os detalhes dos cuidados de Deus para as nossas vidas. E eu estou agradecendo a Deus por isso, por essa proteção e por essas palavras assim de cura, de ânimo, de amor, de alegria que Ele está me dando por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, louvores também que eu tenho cantado, agradecendo a Deus. E que a gente possa fazer o mesmo, sabe? E estarmos juntos no mesmo Espírito. Deus quer nos unir com o mesmo Espírito, com o Espírito Santo, sabe? E aí estaremos ligados uns aos outros. Porque mesmo que a gente está separado fisicamente, Deus quer nos unir espiritualmente com o mesmo Espírito. E eu quero orar que a gente possa neste momento confirmar sobre a nossa salvação em Cristo. Eu quero fazer a oração que fizeram para mim. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, eu fui na frente da igreja umas 6 vezes, sabe? Um instantinho, gente. Minha voz está falhando um pouco. Então, que a gente possa, neste momento, isso que eu quero fazer, sabe? Eu vou estar fazendo também, é a confirmação da minha salvação em Cristo. E quando fizeram no começo o apelo, eu não fui no primeiro apelo. Eu demorei em torno de uns 3 meses e o que mais me tocava, o que Deus mais me tocava era no meu coração, sabe? Com as músicas. Quando eu ia para uma igreja, era uma igreja batista. E era interessante que logo, mas quando eu aceitei a Jesus e fui na frente, né, que fizeram um apelo e falaram, se você não aceitou a Jesus,
vem aqui na frente e tal. Então, eu fui na primeira vez, mas depois, na próxima vez que eu fui pra igreja e fizeram de novo, eu fui de novo na frente. E aí depois, na terceira vez, fizeram o apelo, se você não aceitou a Jesus e não sei o que lá. Eu já tinha aceitado, mas, gente, minha entrega tava tão assim, tão profunda. Quando aceitei a Jesus, tava assim, como posso te falar, era entrega mesmo, mais completa, de coração mesmo, de corpo, de alma, de coração. E aí eu fui em torno de umas 6 vezes na frente, sabe? E até uma pessoa chegou a conversar comigo sobre isso, que não precisava e tal, tal, tal. Mas eu tava, sabe, com o coração assim, nossa, o que mais eu tenho que fazer para Cristo? O que mais eu posso fazer por Ele? Eu quero me entregar 100% a Cristo. E aí depois me falaram do batismo, eu demorei 1 ano para me batizar mesmo e confirmar e querer ser cristã e tudo isso, sabe? Interessante, porque sobre a Igreja Católica me batizaram, mas eu não tinha essa convicção, eu não tinha assim isso no meu coração, eu não tive escolha, sabe? Quando você faz, mas sem saber das coisas. Só que dessa vez eu queria ser batizada. Eu queria ter o mesmo batismo de Jesus e eu queria estar o que eu pudesse para estar perto de Jesus, eu queria fazer, sabe? Se fosse batismo, se fosse jejum, se fosse o que fosse, sabe? Eu só queria estar perto de Jesus. Esse era o desejo do meu coração. E era por isso que eu já nem me importava mais, tanta gente me vê lá na frente, ou 6 vezes lá na frente no púlpito, entregando minha vida para Jesus, sabe? E hoje eu vejo que todos os dias a gente tem que fazer essa entrega, sabe? Todos os dias. Todos os dias Jesus está vendo isso, se a gente está entregando a nossa vida para Ele, se a gente está entregando todo o nosso corpo para Ele, nossos pensamentos, nosso coração, nossa vida para Ele. Porque nossa vida é dele, Ele quer a gente, Ele quer nos levar para o céu. Não foi à toa que Ele veio neste mundo e morreu neste mundo. Mas a gente tem que fazer nossa parte, sabe? A nossa vida ainda tem coisa para fazer aqui neste mundo, e é tanto que a gente está vivo, né? Mas que a gente possa, neste momento, nesta hora em diante, sabe? Fazer o que Deus quer. Dizer, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. E a gente tem uma história linda e maravilhosa com Deus, assim como foi com os filhos de Deus que está na Bíblia, que está recheado de histórias com Deus, que possa ser assim com a nossa vida, sabe? E que a gente possa todos os dias estarmos guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo faça isso, a gente vai lá e faz. Se faça aquilo, a gente vai lá e faz, sabe? O tempo é agora para a gente estar sensível ao Espírito Santo. E que a gente possa, neste momento, estar orando sobre a nossa salvação. Eu vou fazer a oração. Eu só vou ver aqui. Que a gente possa, neste momento, tá fazendo essa oração de entrega para Cristo e que o Espírito Santo possa estar guiando a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso corpo, para a gente fazer a vontade de Deus. Então, gente, neste momento, feche os seus olhos, que eu quero orar por você. E eu quero também orar pela minha vida. Senhor Jesus, abençoa neste momento as nossas vidas, Pai. Que nada impeça, Senhor, da gente estar perto de Ti.
que nada nos impeça, nem poderes espirituais, nem pessoas, nem o nosso físico, Senhor, que nada, que nem a TV nos impeça de estarmos perto de Ti. Senhor, ajuda-nos neste tempo, Pai. Jesus, eu quero novamente fazer a oração que eu fiz por Ti, que eu fiz para Ti sobre a salvação, entregando a minha vida 100% para Ti. Eu quero fazer isso agora. Senhor, aceita a minha vida. Eu quero, Senhor, mais da Sua salvação sobre a minha vida. Eu aceito a Tua palavra sobre a minha vida, Senhor. Eu aceito o que o Senhor fez na cruz pela minha vida. Ajuda-me, Senhor, neste tempo. Ajuda-me, Senhor, nesta hora. Traz mais, Senhor, a Tua alegria do céu. Traz mais, Senhor, palavras que vêm de Ti, que sai da Tua boca, que sai do céu para minha vida, Senhor. Ajuda essa pessoa que está me assistindo, Senhor. Que ela possa também Te aceitar, Pai. Que ela possa querer mais de Ti. Ajuda neste tempo, Senhor, a estar mais perto de Ti, a Te buscar, estar mais perto do Teu Espírito Santo. Ajuda neste momento, Pai, a nossa vida, o nosso espírito, que a gente possa ouvir a Tua voz, Senhor. Que a gente possa, Senhor, cada vez mais estar perto de Ti, mais perto da Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu Te aceito, eu Te recebo, Jesus, na minha vida, no meu coração, nos meus pensamentos. Senhor, eu Te aceito e eu quero mais de Ti, Pai, eu quero mais, Jesus, de Ti, quero mais Espírito Santo de Ti. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória de Ti. Nos prepara, Pai, para ir para o céu. Nos ajuda, Jesus. Oh, Jesus, limpa-nos com Teu sangue. Limpa-nos com Teu sangue sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Pai. Vem, Jesus, com limpeza em nosso espírito, em nossa alma, em nossos pensamentos, em nossas ações. Que possamos agradar a Ti, Jesus, todos os dias da nossa vida. Que possamos estar prontos para ir para o céu e não perder mais tempo. Que neste momento você pode falar comigo: Jesus, eu Te aceito. Você pode falar agora, neste momento, em espírito, em verdade, com todo o seu coração. Você pode falar: Jesus, eu Te aceito. Jesus, eu Te recebo em meu coração, em minha vida, em meus pensamentos. Eu Te recebo, Jesus,